Quando duas galáxias de massa igual ou de massa semelhante, por exemplo, a Via Láctea e Andrômeda, se duas galáxias dessas colidirem, o resultado é muito diferente do que uma galáxia espiral. É muito diferente, né? E nós sabemos que a maior parte das galáxias elípticas se formou exatamente desta maneira, pela colisão de duas galáxias de massa igual, de massa semelhante, não necessariamente igual. E sabemos também que a maior parte desta formação de galáxias elípticas ocorreu há muitos bilhões de anos, logo no início do universo. Tá? Mas, ainda hoje, nós podemos observar colisões de galáxias na nossa vizinhança. E nós vamos, então, começar olhando algumas dessas colisões que podem ser estudadas em detalhe bastante grande. Vejam essa galáxia aqui, ou essa estrutura aqui, que é a ARP 194. E vejo que já há intercâmbio de gás entre as três galáxias e formando estrelas no meio do caminho, né? Vejo novamente uma característica muito importante da colisão de galáxias espirais é que elas transformam o seu gás em estrelas, muito rapidamente, né? Isso tem duas consequências. Uma grande quantidade de estrelas jovens e um rápido desaparecimento do gás. Bom, a notícia do jornal é a seguinte: Andrômeda e a Via Láctea vão colidir. Tá? Mas não se preocupe, porque isso vai acontecer daqui a 3,8 bilhões de anos, quase 4 bilhões de anos. Temos tempo, certo? Como é que nós sabemos que Andrômeda e a Via Láctea vão colidir? Nós sabemos que a velocidade radial de Andrômeda é negativa, isto é, ela está se aproximando de nós. Mas isso não é o suficiente para garantir que ela vai colidir. Porque ela pode ter um movimento, uma velocidade transversal maior do que a velocidade radial. Então você não pode ter certeza. Para ter certeza, você precisa de conhecer as três componentes da velocidade, x, y e z. E aí você pode ter certeza se um dia elas vão colidir ou não. Tá ok? E como é que nós podemos ter essa certeza? Como é que nós podemos medir as três dimensões da velocidade? Isso é feito estudando-se o movimento próprio. O movimento próprio é estudado para muitas estrelas. O que é o movimento próprio? E como é que você mede isso? Você tira uma fotografia de uma estrela que você quer estudar, numa certa época, supondo, por exemplo, uma estrela próxima, né? E aí você mede a posição dessa estrela com relação às estrelas distantes. Então você sabe a posição dessa estrela com grande precisão. Alguns anos depois, você mede novamente. Você vai perceber que a estrela se moveu. Se ela for uma estrela próxima, ela se moveu. Para as mesmas estrelas de fundo, houve um deslocamento. Um deslocamento em x, um deslocamento em y, durante um certo intervalo de tempo. Então você pode medir a velocidade em x e a velocidade em y. Como você pode medir a velocidade radial via efeito Doppler? Então você tem duas velocidades no plano do céu e a terceira perpendicular ao plano do céu. Então você tem o movimento próprio, que é o movimento no plano do céu, e a velocidade radial. Portanto, você sabe qual é a velocidade com que a estrela está se movendo em três dimensões. Certo? Este movimento próprio foi determinado para a galáxia de Andrômeda, usando o telescópio espacial Hubble. Né? Andrômeda tem um movimento próprio medido. É claro que é muito difícil de medir,
Por quê? Porque Andrômeda está muito distante. Mas tirou-se uma fotografia muito cuidadosa de Andrômeda e mediu-se a posição de diversas estrelas da galáxia de Andrômeda com relação aos quasares distantes, quasares que estão muito mais longe e que também parecem estrelas, né? Vários anos depois, foi medido de novo a mesma posição e percebeu-se que Andrômeda andou de uma época para outra. Portanto, ela tem movimento próprio. Isso foi medido. Então, conseguiu-se medir Vx, Vy, que é a velocidade no plano do céu, e a velocidade radial dela com relação a nós. Certo? Que é a velocidade perpendicular ao plano do céu. Então, nós temos as 3 velocidades relativas de Andrômeda com relação à Via Láctea. Se você colocar isso no computador, você pode fazer uma simulação e ver o que vai acontecer para o futuro. E o resultado é que elas vão entrar em órbita de colisão e vão colidir aproximadamente em 3,8 bilhões de anos. Tá? A pergunta é, o que vai acontecer com o sistema solar nessa colisão? A primeira resposta que vocês vão me dar provavelmente é que vai ser uma tragédia para o sistema solar. Não é mesmo? Não. Não vai ser uma tragédia para o sistema solar. Por quê? Porque o Sol é um pontinho muito pequeno dentro da galáxia. As 2 galáxias, Andrômeda e Via Láctea, vão se fundir. Vai haver um canibalismo cósmico. Vão se fundir. Mas as estrelas vão ter suas órbitas galácticas perturbadas, sim, mas a estrutura do sistema solar não. Porque o sistema solar é um ponto no meio de um espaço gigantesco. Então, as estrelas não vão ser destruídas. Elas vão ter apenas a sua trajetória perturbada, né? Bom, vamos assistir a um vídeo em que essa simulação da colisão de Andrômeda com a Via Láctea foi feita por um supercomputador. Tá? E aí vocês vão notar que foram colocadas 3 galáxias, a Via Láctea, Andrômeda e M33, também conhecido como a galáxia do Triângulo, que é uma galáxia satélite de Andrômeda. As 3 galáxias atualmente são galáxias espirais. Como todas as galáxias espirais, são azuis. Vocês notem a cor das galáxias. São azuis. Quando as 2 galáxias colidirem, vocês verão estruturas, deformações, que vocês serão capazes de reconhecer em fotografias de outras galáxias. Tá? Muito semelhantes. E quando as galáxias colidem, elas têm, na verdade, diversas oscilações, e cada oscilação tem uma formação de estrelas, tem um surto de formação de estrelas. E o intervalo de tempo dessa oscilação é o chamado tempo dinâmico, que é da ordem de 100 milhões de anos. Esse é o tic-tac da interação, né? E o resultado final, o que vocês acham que vai ser o resultado final? De que cor? Bom, eu não vou contar o final do filme, porque perde a graça, né? Vamos assistir e aí vocês podem tirar a conclusão. Eu vou apagar a luz, porque aí vocês vão ter uma ideia mais precisa do que está acontecendo. Inclusive, vocês têm condições de perceber melhor as cores que estão em jogo, né? Então, veja bem, estamos começando com o tempo zero. O tempo zero é agora, né? E aqui embaixo à direita, vocês veem, então, o tempo contado em bilhão de anos. Depois de 1,5 bilhão de anos, nós temos essa situação aí. As 3 galáxias
a nossa Andrômeda e M33, que é aquela pequenininha lá em cima. Tá certo? Depois de 2,8 bilhões de anos, elas já se aproximaram bastante. Tá? E vejam agora o que vai acontecer. Finalmente, elas vão colidir daqui a 3,8 bilhões de anos e vejam a estrutura delas. Né? M33 está passando por perto, mas não está participando da colisão. Participa da dança, mas não colide. E vejam a cor agora. A cor já está bem amarelada, enquanto que M33 continua viajando com seu gás e com uma cor azul. E agora nós já temos algo que parece uma galáxia elíptica de cor amarelada. Tá certo? Então, é esta perspectiva que nós temos do que vai acontecer com a Via Láctea e com a Andrômeda nos próximos 4 bilhões de anos, em que haverá essa colisão. E mais 3 bilhões de anos depois, que o sistema vai levar para ficar parecendo uma galáxia elíptica. Porque antes disso, você verá um sistema, evidentemente, com perturbações. Né? E, finalmente, uma galáxia elíptica. Você tem... Vamos supor que A forma da elíptica, o que você está perguntando é se a elíptica que se formar vai ser uma E0, uma E1... Eu diria o seguinte, neste momento, nós não temos precisão suficiente nas medidas e no processamento para fazer essa previsão. Tá certo? Mas a simulação que foi feita resultou numa elíptica razoavelmente achatada. Ela... a barra tem alguma... Não, eu não diria que a barra tenha qualquer relação com isso, e sim o momento angular resultante. Né? Se as duas galáxias colidirem frontalmente, o momento angular é praticamente zero. Mas se elas colidirem com uma certa separação, o momento angular será grande e, portanto, o sistema final será mais achatado porque tem mais rotação envolvida. Tá? Bom, isso aqui é uma fotografia. Vejam bem, uma fotografia, mas vocês não têm a impressão que vocês viram isso aí no filme? De Andrômeda colidindo com a Via Láctea? Não é Andrômeda colidindo com a Via Láctea, é o sistema ARP 256. É uma fotografia do mundo real. Tá certo? Você tem uma pergunta. Se você for assistir novamente esse vídeo, você vai notar que toda vez que elas se chocam, há um brilho. Esse brilho é a formação de novas estrelas. Certo? E quanto mais estrelas você forma, menos gás sobra. E no final das contas, não sobrou gás nenhum. E as estrelas, depois de 100 milhões de anos, as estrelas massivas, já explodiram todas elas. E o que sobra são as estrelas de pouca massa, que são amarelas, vermelhas. Isso é a longa escala de tempo. Bastante azul durante a colisão. Bastante azul. Aliás, como vocês viram nas fotografias anteriores, o momento de colisão produz uma grande quantidade de estrelas jovens. Né? Muitas estrelas jovens. Então, essas duas galáxias aqui se parecem muito com um certo momento da interação que nós vimos no vídeo. Né? Então, é possível reproduzir esse tipo de situação. Vou mostrar uma outra sistema que também, se vocês se lembram e forem assistir o vídeo novamente, vocês vão ver um momento da simulação em que parece muito com isso aí. Né? Mas, como eu disse, a Andrômeda e a Via Láctea poderão colidir, o sistema solar ainda vai existir, o Sol ainda vai ser uma estrela de sequência principal, né, daqui a 4 bilhões de anos, o Sol só vai sair da sequência principal daqui a 5 bilhões de anos. Né? Mas o Sol vai continuar a sua vida normal. Né? Isso aqui é uma concepção artística do que a humanidade poderá ver se até lá tivermos humanidade. Não é? A da galáxia Andrômeda praticamente já colidindo
com a Via Láctea. Essa seria uma visão noturna, mas veja bem, isso aqui é uma concepção artística, né? Não necessariamente a ver com o mundo real. Muito bem. Então, hoje nós acreditamos que essas colisões, que produzem imagens muito bonitas, e vocês veem que são frequentes na nossa vizinhança, estima-se que cerca de 5% de todas as galáxias visíveis aqui na vizinhança nossa estejam, de alguma maneira, colidindo. 5% de todas as galáxias, né? Mas é importante entender que essas colisões são fundamentais para entendermos como é que as galáxias evoluíram. Como é que duas galáxias espirais podem resultar numa galáxia elíptica, né? Se duas galáxias elípticas colidirem e tiverem massa semelhante, o que vai acontecer? Vai acontecer que vamos ter uma galáxia elíptica de massa maior, mas não vai haver formação de estrelas nem mudança de cor, né? Não é duas galáxias azuis se transformando numa galáxia vermelha. Não, você vai ter duas galáxias vermelhas mais massivas, mas continuando vermelhas. E o que acontece? Nós já vimos que quando uma galáxia espiral captura galáxias pequenas, ela acrescenta gás à sua galáxia, fundamentalmente. E imaginamos que a Via Láctea tenha boa parte do seu gás atual, que está no seu plano, no seu disco, capturado de galáxias pequenas, né? E, finalmente, o que acontece quando uma galáxia elíptica capturar uma galáxia pequena? Quando uma galáxia elíptica capturar, por exemplo, uma espiral pequena, este gás não vai, essencialmente, formar uma grande quantidade de estrelas, porque são massas muito diferentes. O gás vai fluir para dentro da galáxia elíptica. Vejam, aqui nós temos uma galáxia NGC 1316, né, que é conhecido como Fornax A. Fornax A é a radiogaláxia mais brilhante em rádio na constelação do Fornax. A constelação de Fornax é um aglomerado rico de galáxias do hemisfério sul, relativamente próximo de nós. Está mais ou menos a mesma distância, um pouquinho mais longe do que o aglomerado de Virgo. E também é pouco mais pobre do que o aglomerado de Virgo, mas é um aglomerado relativamente rico. Então, Fornax A é uma radiogaláxia e, portanto, tem um núcleo ativo, certo? Se ela tem um núcleo ativo, é porque tem um buraco negro supermassivo, como a maioria das galáxias elípticas gigantes tem. Mas, se ela tem um núcleo ativo, esse buraco negro está capturando gás. De onde veio esse gás? Se está numa galáxia elíptica, de onde veio esse gás? Aqui nós vemos uma fotografia do telescópio espacial sugerindo que essa galáxia tem na região central uma grande quantidade de poeira associada a gás, que provavelmente resultou da captura de uma espiral anã há alguma coisa como 100 milhões de anos atrás, né? Os registros estão aí. Quer dizer, uma galáxia elíptica pode ter, sim, gás resultante da captura de uma galáxia pequena. E a gente sabe que grande parte das galáxias elípticas contém gás. Muito provavelmente, não vou dizer sempre, mas muito provavelmente proveniente de captura de galáxias menores. Finalmente, galáxias têm classes morfológicas que dependem de fatores ambientais. O que eu quero dizer com isso?
as estatísticas mostram que em um aglomerado de galáxias, 70% das galáxias têm tipo morfológico elíptico, 30% são espirais. Mas longe dos aglomerados, e nós chamamos das galáxias de campo, vocês têm o contrário. 30% são elípticas e 70% são espirais. Por que isso? Porque no aglomerado, exato, tem mais chance de colisão. Né? Então, quando você fotografa hoje um aglomerado de galáxias e prestar bastante atenção, você vai ver que você tem muitos objetos amarelos com formato elíptico e poucos objetos azuis com formato espiral. E aqui você tem outro, que é o aglomerado de Perseus, onde você vê uma grande quantidade de galáxias, a maioria delas amarela e elíptica. Algumas, poucas, espirais azuladas. Né? Então, estas galáxias elípticas, muito provavelmente, são produto de fusão de outras galáxias. Né? Eu não estou dizendo que todas elas se formaram desta maneira. É possível que haja outros mecanismos de formação. Não é? Mas hoje nós temos a ideia de que a formação de elípticas via colisão de galáxias é provavelmente o mecanismo mais comum de formação e de evolução. Né? Então, com isso, a gente consegue entender o porquê que os aglomerados de campo e os aglomerados, as galáxias de campo e as galáxias de aglomerados têm estatísticas tão diferentes. O ambiente influi, certamente o ambiente influi na morfologia das galáxias. E a razão é esta, porque provavelmente no aglomerado teve mais chance de colisão. Mas quando você olha essas galáxias elípticas no aglomerado, você nota que são elípticas, na sua grande maioria, bem formadas, bonitinhas. O que significa isso? Significa que elas se formaram há muitos bilhões de anos atrás. Se formaram quando o universo era jovem. Então, a formação das galáxias elípticas massivas muito provavelmente ocorreu nos primeiros bilhões de anos do universo. Tá certo? E isso é confirmado quando você estuda o conteúdo das estrelas, quando você estuda as estrelas dessas galáxias, você pode determinar a idade delas. E a idade das estrelas das galáxias elípticas é muito maior, elas são muito mais velhas do que as idades das estrelas numa galáxia espiral, e, em geral, são quase tão velhas quanto o universo. O que sugere que a formação e a evolução de galáxias foi muito mais frenética quando o universo era jovem do que quando o universo é velho como atualmente. Ok?